Olá, meu nome é Ana Alturas, estamos aqui hoje para falar de psicologia no tempo certo e hoje vamos ter uma conversa com a doutora Caroline, com o Dr. Carlos e vamos falar um bocadinho sobre a atualidade na psicologia, como é que temos sentido esta guerra, estas situações tão traumáticas, como já falámos no programa anterior, e vamos falar um bocadinho de dicas também, mas eu vou passar a palavra então à doutora Caroline, tentar perceber o que é que ela tem para nos dizer sobre este tema. Eu acho que no presente, ou seja, com os últimos acontecimentos, quer falarmos da pandemia, quer da guerra, ou seja, num tema mais atual, são todos eles acontecimentos estressantes e que estão a gerar muita angústia, muito medo, muita incerteza, ou seja, dá uma percepção de imprevisibilidade muito grande, pessimismo, falta de esperança. É isto que temos sentido um bocadinho também nas consultas, e nós sabemos que todas estas variáveis, ou seja, são poderosas aliadas de dificuldades psicológicas, ou seja, da depressão, da ansiedade. Logo, estamos aqui a passar nesta atualidade por desafios psicológicos. Intervenção na crise, não é? Exatamente, muito até de intervenção na crise. Sim. Uhum. Doutor Carlos? Sim, como a doutora Carolina falou, não é? São circunstâncias adversas que todos nós não estávamos à espera e obviamente acabou por criar aqui os sintomas como foi referido, não é? De incerteza, de alguma imprevisibilidade, algum medo do que é que poderá acontecer a seguir, não é? Normalmente as pessoas têm a necessidade de ter o controle da sua vida e quando sentem que realmente há algo que está a escapar e que isso lhes falta, não é? Acontece esses sintomas por vezes, não é? Em determinadas pessoas é mais acentuado. Muita tristeza. A tristeza, a apatia, a desmotivação, a desesperança. E os sinais do tempo estão a promover esses sintomas que nós sabemos estar associados, associado à ansiedade, à depressão, a um desgaste emocional e físico, não é? Cada vez mais, precisamente porque as pessoas não estavam preparadas para este desafio, não estavam preparadas para se adaptarem a uma nova mudança e, portanto, isto vai criando aqui uma espiral psicológica e o sofrimento psicológico acentua-se cada vez mais. Daí a importância da psicologia e do acompanhamento psicológico na prevenção e na promoção da qualidade de vida. E a sensibilização cada vez mais, como nós já falámos, das pessoas, felizmente, para a necessidade de terem o acompanhamento psicológico e normalizarem a procura, pedirem ajuda, não é? de apoio de alguém especializado. Apoio. Sim, eu penso que sim. Acham que podemos hoje deixar aqui algumas dicas, alguns conselhos, dicas, forma de lidar melhor possível, não é? O melhor que conseguimos com estas situações. Eu acho que já era importante, mas hoje em dia, por exemplo, uma atenção redobrada às nossas emoções, àquilo que estamos a sentir, a ver aqui não só esta percepção e de conseguirmos dar aqui um significado também às nossas emoções, valorizarmos essa componente, expressarmos também aqui emoções e conversarmos com as pessoas à nossa volta, ou seja, acabarmos aqui por nos aproximar de uma rede de suporte social, falarmos sobre isto, esta aproximação, este lado mais humano, eu acho que é essencial nesta fase. E depois também tudo o que esteja um bocadinho ligado ao autocuidado, não é? Ou seja, de redobrar o autocuidado, termos também tempo e espaço para sentir prazer, descontração, bem-estar. Um bocadinho de paz, procurar um bocadinho de paz, não é? Exatamente. Um bocadinho de paz. As atividades, não é? As atividades físicas, lúdicas, de lazer, de relaxamento. É muito importante a pessoa cuidar de si, não é? Estimar-se e, no fundo, ser amigável para si própria
autocompaixão, não é? Exato, exato. Porque nós sabemos que isso vai ser benéfico no relacionamento interpessoal, vai aproximar também as pessoas e, portanto, cria-se aqui um ambiente de interajuda, de emoções, como a doutora Carolina falava, de sentimentos positivos, não é? É preciso também, parece-me a mim, desenvolver esses sentimentos de satisfação, como é que acham de felicidade. Que os pais devem falar com as crianças sobre este tema? O que parece importante é normalizar esses sentimentos, ou seja, ver as crianças perceberem que há um espaço e um tempo para os ouvir, para os escutar. Adequar a linguagem, e adequar a linguagem, normalizar os sentimentos, não passar a mensagem que há um medo de nos expormos, de sentirmos que estamos tristes, sentirmos que estamos preocupados. O pai, no fundo, dar o exemplo à criança que é normal. Falar nisso e é importante, verbalizar, exteriorizar. Também, talvez, fomentar também aqui um bocado a empatia, não é? Que somos todos... Exatamente. Portanto, não é? Que e até os próprios adultos barco. expressarem, encontrarem formas equilibradas, mas também expressarem as emoções. Olha, eu também tenho medo, é natural que tu sintas este medo. Eu acho que isso é importante porque nós sabemos que a contenção e a inibição emocional não são aqui questões boas para dificuldades emocionais e psicológicas, não é? Ou seja, muitas delas estão mesmo associadas a isto, quando contemos, quando não falamos sobre as nossas emoções, quando guardamos aqui estas experiências emocionais e sabemos que... No fundo, fazer um bocado de drenagem emocional. Exatamente. Fomentar, não é? Drenagem emocional. Exato. E o que é que vos parece em termos dos idosos que nós temos no lar, não é? Que há dias estava a ler que há idosos a morrerem de tristeza. Como é que devemos abordar, não é? O que é que devemos fazer? O que é que nos é possível como técnicos? Ou dar umas dicas? O que é que se pode dizer a essas famílias, não é? Parece-me que podemos aplicar, digamos, esta linha de pensamento que estávamos agora aqui a partilhar, não é? No fundo, dar esse espaço e normalizar os sentimentos no sentido de que é importante e é natural termos sentimentos desagradáveis, desconfortáveis, não é? Como a tristeza, como a desmotivação. A falta do toque, não se poder ver as familiares, o uso da máscara. Portanto, tudo isto é muito desconfortável, não é? No sentido da pandemia, mas agora existe mais outra situação, não é? Portanto, estamos aqui é trauma atrás de trauma, não é? E daí a importância, parece-me, estarmos atentos, e estávamos há pouco a falar dos sinais de alerta, não é? Se persistir, não é? E se continuar ao longo do tempo e forem intensos esses sintomas da tristeza, da apatia, da procrastinação, da pessoa perder interesse em atividades rotineiras que normalmente tinha, não é? E desfrutava de prazer e de satisfação, são dificuldade de dormir, de acordar, enfim, há uma série de sintomas que se persistem e são frequentes. A importância aqui de facto procurarem ajuda psicológica, não é? Porque nós sabemos que chega a um ponto que pode ser incapacitante, pode limitar o funcionamento do dia a dia da pessoa, e portanto as próprias pessoas devem estar atentos a determinados sinais, determinados sinais como este que estávamos agora a referir, a própria preocupação, não é? Excessiva do toque, do abraçar, do estar próximo do outro. Parece-me que são sinais de alerta que devemos ter em conta para nós temos que avaliar sempre, exatamente, nós temos que avaliar sempre o contexto atual, não é? Ou seja, e as dificuldades e as queixas que as pessoas têm, nós avaliamos sempre em contexto, ou seja, e perceber se é adaptativo ou não. O que era adaptativo há uns meses atrás, que poderia ser, pode não ser hoje em dia, não é? Ou seja, então tudo o que representa alterações significativas também no cotidiano da pessoa é muito importante aqui haver este pedido de ajuda. E eu digo não só em situações de crise, mas também às vezes o funcionamento humano ainda reage muito à crise, não é? Ou seja, ainda a intervenção procura-se muito em período de crise, mas também às vezes num sentido de se trabalhar na prevenção, ou seja, de procurarem também, se sentirem essa necessidade,
apoio para trabalhar em inteligência emocional, para trabalhar no sentido da autoestima, da regulação emocional, ou seja, de haver também aqui a importância da prevenção, ou seja, de estarem também atentos aqui a esta questão, não é? E o suporte, digamos, a rede social é importante, não é? Estávamos a falar há pouco dos adultos mais velhos, não só, obviamente, mas os familiares, os amigos mais próximos, os vizinhos, por exemplo. É importante estarem atentos uns aos outros e perceber até que ponto aquela pessoa precisa de um cuidado especial, de uma atenção. E nos focarmos no momento presente, porque isto hoje em dia é muito falado, mas eu acho que o que estas situações atuais vieram provar é que nós controlamos muito pouca coisa relativamente ao futuro. Nunca controlamos, não é? Exatamente, nunca Temos controlamos. Uma ideia mas nunca controlamos realmente o futuro. Isso então, é igual, mantém-se. E então focar no presente eu acho que é muito importante, ou seja, nós falamos muito até do mindfulness, da prática da atenção ao presente, e até às vezes uma forma mais simples de o fazer é o mindfulness, aquilo que nós chamamos de mindfulness informal, ou seja, aplicarmos aqui esta atenção ao presente em atividades do dia-a-dia. Eu, por acaso, recordei-me agora de um paciente, ou seja, demonstra esta tendência que nós temos em não estar no presente, em estarmos muito no futuro ou até muito no passado, em que lhe dei este exercício, e é interessante perceber que o exercício dele era a caminho do trabalho para casa, ou seja, de estar mais atento ao presente, mais atento às cores, aos edifícios, e é tão interessante que ele regressa à consulta e diz, não vai acreditar, ou seja, estou há mais de 10 anos a fazer esta rota casa-trabalho, trabalho-casa, e eu nunca me tinha apercebido de um edifício enorme que estava ali numa estrada, ou seja, ao pé de uma estrada, e ele nunca se tinha apercebido disto, ou seja, e eu acho que isso é prova que nós estamos muito em piloto automático, sempre o corpo está ali, a mente está noutro sítio, ou seja, a viajar e a divagar, e é muito importante estarmos mais no aqui e no agora, mais com os nossos, seja na população idosa, seja em qualquer população, de isto ser um trabalho, não é? Estarmos mais atentos também, não é? Aos estímulos internos e externos, não é? E temos essa consciencialização. Logo, treinar o cérebro também acho que é muito importante, mas mais também no sentido de processarmos coisas mais agradáveis, porque eu acho que temos também uma tendência, e eu às vezes digo às pessoas também para fazerem um exercício que é... vamos pensar em 3 coisas desagradáveis que tenha experienciado ou que tenha vivenciado ou assistido durante o dia. E as pessoas, regra geral, ou seja, têm até alguma facilidade em dizer estas 3 coisas. Aquela pessoa que não me deixou passar nas passadeiras, outra pessoa que passou o sinal, esta pessoa que me criticou, ou seja, há uma facilidade grande em descrever isto, e quando fazemos o exercício das 3 coisas mais agradáveis, mais positivas que tenha vivenciado, é interessante haver um silêncio, não é? Ou seja, haver aqui um silêncio, o que demonstra que a nossa mente está muito mais preparada, é quase como se tivesse uma máquina fotográfica que capta os momentos mais negativos e mais desagradáveis, e não há tanto esta tendência de olharmos para as coisas mais agradáveis e mais positivas. E se pensarmos também na atualidade, ainda mais, ou seja, ainda estamos mais expostos a este tipo de variável. Logo, isto é muito importante. Desenvolvimento, não é? Sim. Dos sentimentos positivos. Bom, diria que neste programa ficamos por aqui. Quero-vos agradecer, e no próximo programa iremos falar então de psicologia na atualidade e traremos outro tema também atual. Obrigada. Obrigada. Obrigado.